Obrigada pelo convite. A gente vai ficando velho e a gente começa a fechar alguns ciclos, né? Quando eu estava terminando a graduação, o meu maior sonho era fazer algum trabalho que fosse com o Paulo Kageyama, porque eu já gostava muito dele, não só como professor, cuja disciplina comecei assistindo perto da porta, que era para ensinar e ir embora. Depois eu passei a sentar no meio e falava, não, antes do intervalo não vou embora, e terminei lá na primeira fila e tal. E naquela época, nós estamos falando, acho que final dos anos 80, a gente ainda não conseguia juntar hidrologia. Lembra, Paulo? A gente não conseguia juntar hidrologia com restauração, com vegetação. Essa junção veio depois, e o meu doutorado acabou sendo feito com a orientação dele e concomitante com o trabalho do Flávio, a quem eu quase enlouqueci, que foi aquele trabalho de se os 30 metros eram uma boa metragem ou não. Então, Paulo, acho que a gente está começando a fechar ciclo. Eu não sei se você vai aposentar amanhã, eu vou parar, cara. Vou parar, vou comprar uma charrete e quero ficar conhecida como a velha da charrete. A velha da charrete vai ser aquela mulher que vai em todas as brigas. Sabe cartório que não está aceitando o carro? Eu quero parar com o meu charrete e entrar na justiça. Então, de modo que quando eles forem fazer alguma coisa, não, tem a velha da charrete. Eu quero pairar como uma entidade andando em cima. Bom, mas vamos lá, vamos falar do carro. Como a gente tem vários desafios, eu vou brincar aqui na lousa da questão da escala. Nós temos aqui uma propriedade rural. Não, mas também não precisa ser tão pequena assim, né? Uma propriedade rural, e só uma. Mas o que nós temos aqui é o estado de São Paulo, que tem mais ou menos 300 mil propriedades rurais. Nós temos nas propriedades rurais, às vezes, 20 a 50 hectares a recuperar. Só de mata ciliar, 1.300.000 no estado de São Paulo. Obrigatório, pela nova lei florestal. Pela nova lei florestal, São Paulo terá que recuperar 1.300.000 hectares. Você já descontou a turma dos 4 módulos, que é 5, 8, 15? Eu já. 1.300.000. Muito bem. Fora a reserva legal, que aí vai sobrar mais uns 300 mil. Esse é o esforço de restauração. Muito bem. O que é que nós queremos com a floresta na propriedade privada? Então eu tenho aqui a floresta, ou vegetação nativa, ou cerrado, vegetação nativa, na propriedade privada. Por sinal, não é só na propriedade privada, as terras públicas, por esta nova lei, também tem que ter a BPE legal. Isso era coisa que não era muito clara antigamente, agora é. A ESAL que tem que ter? Tem que ter. O Instituto Agronômico tem que ter? Tem que ter. Não sei quem tem que ter. É que como a maior parte do estado de São Paulo é terra privada, é mais dele que nós vamos falar, certo? Muito bem. Para que a gente quer floresta na propriedade privada? Vocês não podem fazer pergunta, mas eu posso. Por que a gente quer floresta na propriedade privada? A lei mudou, gente, a lei mudou. Até 1980, quem já tinha desmatado não precisava recompor nada. Aliás, até 2000. Até 2000, quem tivesse desmatado dentro da lei não precisava recompor. Foi a lei que mudou. E tem que mudar mesmo, porque os conhecimentos mudaram. A lei muda mesmo, não tem nada de errado com a lei mudar. A lei muda, a sociedade muda, a lei muda, certo? Muito bem. Para que a gente quer que esse povo todo plante floresta, gente? Para quê? Para encher o saco do proprietário rural? Para alguns sim. Para quê? Para quê?
Qual recursos? Água. Muito bem. Então a gente quer conservar a água. A água na propriedade? Como não? Opa, então eu tenho água aqui, então eu tenho água aqui. Não tem de verdade, né? Bom, o que mais? O que mais? Para conservar mais o quê? Bom, se vocês que vieram nesse evento acham que não precisa floresta, vamos ver lá essa porra desse código já, se não falei, que já deu. Aí vocês vão falar biodiversidade, certo? Conservação da biodiversidade aqui? Hã? Mais menos, né? Vou colocar assim. E a porra da biodiversidade. A biodiversidade é aqui. Existe, portanto, gente, o que é uma política pública? Eu não sei se vocês sabem, tem um monte de definição de política pública, um monte. Então você escolhe uma qualquer, ou se inventa uma que vai dar certo. Mas política pública tem que ter, no mínimo, um objetivo bem estabelecido, porque senão, em torno do que nós vamos, né? Então, quando eu vejo essas duas coisas, eu brinco que a política pública tem o papel de mostrar o todo, para que cada um possa fazer a sua parte. Porque senão, você não sabe que porra é que você está fazendo. Entendeu? Você sabe que chegar para o operário rural e começar a falar que aquela porra daquela florestinha vai salvar o mundo, porque é assim que se apresenta, vai salvar o mundo. É bom para o CO2, é bom para a água, é bom para o passarinho, para os morcegos, e ele já está ficando. Esta propriedade, que é uma unidade, é parte de outras unidades maiores, que é aquilo que o Paula Lima, o professor Paula Lima, fez o seguinte: aqui você tem a propriedade. O dele era tão bonitinho, né? Fazia assim. Aqui você tinha a bacia hidrográfica. Não era essa merda que vocês estão vendo, né? É um negócio mais bonitinho. Tudo vai acontecer aqui dentro. É aqui que tudo acontece. E se não tiver um sistema de política pública que enxerga esse de puta monte de propriedade, que forma a unidade bacia hidrográfica, se vai fazer um puto esforço aqui e não vai fazer porra nenhuma aqui. Em cima da bacia hidrográfica tem a tal da paisagem, que aí então que fica bom, né? Porque bacia hidrográfica, se eu der para 20 pessoas delimitar a bacia hidrográfica, sai igual, paisagem sai 20 diferente. Então, tem que ter objetivos claros. Este todo tem que ficar claro para que ele possa fazer parte. E agora eu aprendi que aqui vai ter uma florestinha e dentro da floresta tem uma árvore. Que se eu já errar aqui na base genética, o que eu vou produzir é sombra. Não é isso mesmo, Paulo? Se eu prestei bem atenção, se eu prestei bem atenção, esta árvore faz parte de uma floresta, que tem uma função muito bem definida. Porque a função é muito bem definida, eu tenho que pensar em genética, coleta de semente. Só conhecendo o todo, a parte vai fazer sentido. Eu estou fazendo a minha parte. Só está fazendo sua parte se conhecer o todo. Senão, você está no voa barato. Tá? Bicicleta ergométrica, conhece? Com puto esforço ficou no mesmo lugar? É esse daí. É esse o papel de políticas públicas. Dentro de políticas públicas, um dos instrumentos muitas vezes é a lei. Então eu tenho política pública
um objetivo. Eu brinco que política pública tem um objetivo claro e o qual nenhuma entidade da sociedade sozinha consegue alcançar. Governo sozinho não faz, sociedade organizada sozinha não faz, conjunto de empresas sozinha não faz, porque senão é uma política setorial. Eu faço. Ah, quem vai fazer uma política setorial do não sei o quê? Existem alguns objetivos que, se não forem consertados, aliás, com S nesse caso, entre diferentes segmentos, a gente não faz. E, portanto, aqui a gente tem um segmento rural, cuja grande briga nesta lei, depois que vai ficando tudo calmo, é o que é obrigação do privado e o que é obrigação do governo. Certo? Porque antes a gente ia mandar na conta para o privado. Muito bem. O privado é obrigado a ter um mínimo de vegetação nativa. Se não tem, vai ter que recompor. Certo? O governo tem a obrigação de dar uma noção do todo, para que este mínimo de vegetação faça sentido territorial. Até aí, entendeu? Deu para entender isso, mais ou menos? Foi? Foi tranquilo? Cadê Marina, viu? Que ela estava aí. Adorei seu material, viu? Trouxe para troca. Deu para entender? Depois eu vou fazer propaganda no material. Depois eu faço. Muito bem. Falando em políticas setoriais, o Paulo perguntou lá no começo, uma coisa que ele falou, eu já marquei. São 1.300.000 hectares a recompor. Segunda coisa, será que o CAR vai pegar mesmo? Será que a nova lei vai pegar mesmo? Bom, depois que o ex-presidente da Única escreve no Estadão que agricultura e sustentabilidade não estão tão longe assim, e não estão mesmo, e quem pressionou muitíssimo para o CAR começar a valer que esse troço estava encebando foi o setor muito ligado à cana-de-açúcar. E agora também descobriram mais umas coisas. Onde eu estava no Irrigachou. O Irrigachou é lá na Lavradores. Eu já sabia que o Brasil estava importando álcool. Isso eu sabia, que o Brasil estava importando álcool. Mas a verdade é que os Estados Unidos deram um baile em nós, em termos de ocupar o espaço de biocombustível. Então, o primeiro passo para o álcool, para o nosso etanol, que agora não vou falar, tem que falar etanol, de tempo em tempo muda, não pode mais falar tal coisa. Etanol. Para o nosso etanol começar a brincar de novo de biocombustível, ele precisa ser minimamente sustentável. E o cumprimento legal é a porta de entrada deles. Isso é uma dedução minha. Porque quem que eles chamaram para fazer o guia de como cumprir a lei? A Marina. Porque se não fosse para ser para valer, eles chamavam outro. Chamavam uns para nivelar por baixo. Enfim, eles vão fazer, não vão? Ela não está botando fé, gente. Ela mesmo que fez o guia para os caras. Eu tenho certeza. Agora, o CAR do Estado de São Paulo começou a valer em maio. São Paulo tem 19 milhões de hectares de área rural. Quantos hectares vocês acham que já estão no CAR? 1 hectare? 2 hectares? 1.000? Quantos? 1%, 2%, 3%, 4%? Vocês, homens de pouca fé, quanto vocês acham que já tem inscrito no CAR? Quanto da área do Estado de São Paulo já está no CAR? Em 2 meses. Homem de muita fé, já tem um pouco mais de 10% já está lá. 16 mil proprietários já se inscreveram no CAR. E muitos ainda não inscreveram, alguns porque estão em dúvida assim, como é que eu faço isso? Outros porque estão melhorando o mapa, acham que tem que esperar o INCRA, e outros porque
porque estão falando assim, eu não, eu vou deixar os outros, se eles não se ferrarem, aí eu faço o meu, tem esses aí também, né? Mas já tem mais de 10% da área, tem 2.400.000 hectares já inscritos no CAR. E agora, por exemplo, as grandes empresas florestais não começaram, porque elas estão organizando. Fibra não começou, Klabin não começou, mas não quer dizer que não vão fazer, eles estão, porque é um puta monte de material, eles estão organizando como eles vão fazer isso. Bom, a nova lei florestal, ela traz dois grandes tipos de instrumentos. Os instrumentos já instalados e que incidem aqui, ó. Cadastro Ambiental Rural. O que é o Cadastro Ambiental Rural? É um cadastro. Olha aqui, tá? O cadastro é um cadastro. O que é um cadastro? É só um conjunto de informações que quem coloca é o proprietário rural. Ele vai dizer qual é a situação da propriedade dele ou da posse frente à nova lei. O que é obrigado a colocar no CAR hoje no Estado de São Paulo? Obrigatório hoje. Limite da propriedade, as APPs presentes, sendo que as APPs de nascente, de corpos d'água naturais, ele gera sozinho, você coloca a nascente, ele gera, curso d'água ele gera, APPs, vegetação nativa remanescente e área de uso consolidado. Esses são os 4 informações com a qual você faz o CAR hoje. Não precisa de mais nenhum. Bom, precisa das informações: nome do proprietário, responsável, endereço. Se tiver matrícula, põe. Se não tiver, também não põe. Mas no mapa, essas são as 4 informações. Se você quiser dizer onde você. Na minha reserva legal eu quero que seja aqui. Pode colocar. Se você já tem reserva legal, você diz: ó, tá vendo essa vegetação nativa? É a minha reserva legal. Aí ele pergunta: você está propondo ou ela já está no cartório? Estou propondo. Porque eles vão avaliar, levando em consideração o todo. Entendeu? Para então, depois, quem tiver que recompor, faça o plano de recuperação ambiental. O CAR, quem aqui já foi pedir qualquer coisa no órgão ambiental? Outorga pelo uso da água. A AES já foi? Então vai lá. Você vai no órgão ambiental e fala assim: vai lá, daí. Tudo bom? Tudo bom? E aí? Queria fazer outorga pelo uso da água. Muito bem. Preciso de não sei o que, não sei o que. E dá certificado de regularização ambiental. Será? Aí você ia lá no DPM e falava assim: eu quero um certificado de regularização ambiental. Demorava 6 meses, 1 ano. Alguém ia lá na sua propriedade para falar a você o que você já sabia: que você estava usando a APP e que você não tinha reserva legal. Passa mais um tempo e a porra da outorga correndo lá, né? Você sem água, negócio complicado. Passa mais um tempo, ele te chama e fala assim: então, nós vamos fazer um termo de compromisso de recuperação ambiental. Passou 1 ano e meio, mais ou menos, certo? Agora não. Você faz isso. E quando? Você vai falar o que você já sabe. E quando você for pedir outorga pelo uso da água, eles vão falar assim: cadê o número do seu carro? E você apresenta o carro. Alguns outros instrumentos: compensação da reserva legal, do excedente, está aqui. Onde vai acontecer isso? Aqui. Onde acontece isso? Entre privados. Mas existem outros instrumentos, todos eles a serem regulamentados. O principal deles é o instrumentos econômicos. De apoio para que isso
faça sentido aqui. Pagamento de serviços ambientais. Pode ser que se eu comprovar que vem de 12 árvores, então você recebe X por conservação genética. Tudo que são os instrumentos que vão servir de apoio para o todo, nenhum deles está regulamentado. Tudo que é obrigação aqui, ó, o único que não está regulamentado, mas já vem, é como vai acontecer o plano de recuperação ambiental. O CAR, então, é um cadastro em que você diz, devo, não nego ou não devo, está aqui. Em cima do que você faz um cadastro? Você faz em cima de uma puta de uma imagem. Em São Paulo são fotografias aéreas. Alguém aqui já entrou no CAR de São Paulo? Dá para ver a mãe, não dá? Depois eu coloco o filminho. Eu tive a capacidade de preencher um CAR filmando. Então parece sessão espírita. Aquilo vai e tal, já eu mostro. Se der tempo eu mostro. Então, o que você precisa para o CAR? A gente está preparando um checklist. Para você, antes de entrar no sistema, ter o checklist. Nome da propriedade, endereço, de quem é a propriedade. Se for posse, de quem é a posse. Nome da propriedade. Se não tiver, você coloca lá, é sem nome. Um ponto de referência. Pronto. Muda de aba no CAR. O que você precisa saber? Quem é o responsável? Atenção! O CAR é autodeclaratório. Assim como é autodeclaratório o imposto de renda. Tem malha fina. Se você mentir, Girlei. Agora, mentir no imposto de renda é mais fácil. Para quem não tem nem ex-mulher, nem ex-empregado, ex-marido, vizinho, que atacou. Porque se tiver, vai ser denunciado. Agora, no CAR é em cima de uma fotografia. Não tem como você falar, eu tenho vegetação aqui, você que não está vendo. Não existe isso. Entendeu? Então, uma das desconfianças durante a discussão é: o CAR é autodeclaratório, o CAR é autodeclaratório. Ele é autodeclaratório, mas é em cima de uma fotografia que dá para ver a mãe. Vocês nunca viram? A maior parte, quem já viu essas fotos? Uma parte não viu, eu vou dar. Você dá uma grudadinha nesse meu computador, assim o pessoal já vê. Eu mostro no meu tempo. Bom, responsável, então ele é autodeclaratório. E quem vai responder se tiver mentira lá é aquele cara que está dito que é o dono ou o responsável. Às vezes é mas você que preencheu. Foi você que deixou. Entendeu? Você tem cara que tem terra, né? Branca lá, proprietário. Eu tenho embaixo da unha aqui, ó, Felipe, ali, ó. Então, ele tem regras muito claras, né? É autodeclaratório, é para simplificar, e se você estiver devendo alguma coisa, o que vai acontecer? Após a análise, vai ser feito um plano de recuperação ambiental. Mas qual é a ideia que os órgãos ambientais estão tendo? Fazem um plano de recuperação ambiental da bacia, por exemplo, ou de um conjunto, e chama vocês para o individual. Então, o CAR é um instrumento de regularização da propriedade e um instrumento de gestão ambiental das bacias e da paisagem. A parte no todo. Se essa passagem for bem feita, isso aqui vai ser o todo. Isso aqui vai trazer o todo. Por isso que é um plano de recuperação ambiental. Essa foi a ideia da comissão especial desde o começo. Que se tivesse uma ideia, o que eles estão pensando? Se você já tem mata, tem mata. Mas se você vai recompor, que recomponha no melhor lugar. Se você vai compensar, que você compense no melhor lugar. Dentro deste lugar onde você está inserido. Ou, quanto mais longe, quanto mais perto, melhor. Segunda coisa que a gente já sabe: só o cumprimento legal não será possível para a gente fazer os esforços de biodiversidade que a gente precisa. A gente vai chegar em 20%, mas é tudo picotado.
É preciso uma ação forte do Estado na recomposição florestal, portanto, com outros instrumentos que não o mínimo de obrigação. Entendeu? Então, vamos fazer um resumo. O Código Florestal incide aqui e só aqui. Cada propriedade que fizer o CAR, nesse momento ela começa a regularização dela. A partir do momento que ela fizer o CAR, portanto, que ela informar onde ela está, quem ela é, quem é o responsável e qual a situação dela frente às APPs e déficit ou não de reserva legal, ela está regularizada, ela começou o processo de regularização. A partir desse momento, ninguém pode mais encher o saco dela porque ela não tem reserva legal, não tem APP. Por quê? Porque no momento em que ela faz o cadastro, se ela deve, ela já equivale a se comprometer de fazer o programa de regularização ambiental. Aí, se você não fizer o plano de regularização ambiental, aí sim você está fudido. Não tem. Por que você está fudido? Por quê? Essa nova lei florestal, ela traz um reconhecimento de um processo histórico. Que processo histórico? A maior parte das propriedades do Estado de São Paulo, estou falando de São Paulo agora, tem alguém que não seja aqui do Estado de São Paulo? Você veio de onde? De Minas Gerais. Minas Gerais. São Paulo, sul de Minas, Pará, lá que o negócio ferve. Ali, pera aí que vai ferver do seu lado aí. Toda essa parte do sul-sudeste, eles foram desmatados, gente, em 1900 e menos, 1900 uma hora, 1800. Então, não existe na maior parte das propriedades um desmatamento ilegal. Já em outras propriedades pode existir desmatamento ilegal, que é mais comum no norte do Brasil. O que essa lei faz? Ela reconhece processos históricos. Quem, até o dia 22 de julho de 2000, tá ficando doidinha, né? Vira pra lá. 22 de julho de 2008, já tivesse com área que hoje é PP, com atividade agropecuária, isso chama uso consolidado. E para essas pessoas que tem que recompor, gente, quem está devendo tem que recompor, para essas pessoas que estão devendo, tendo em vista 22 de julho de 2008, a recomposição pode juntar APP e reserva legal, só em caso de recomposição. Só quem está devendo. Por que 22 de julho de 2008? O microfone é bom, né? Porque agora eu vou começar a falar mal do governo. Então, 22 de julho de 2008, o Lula, este filho de uma puta, o Lula, pode falar mal dele, Paulo? Mas já falei, vou votar na Marina e boa. Bom, o negócio é o seguinte: no dia 22 de julho de 2008, o governo criou um programa chamado Mais Ambiente, em que todos os proprietários que devessem reserva legal podiam se cadastrar. Tinha um CAR, eles criaram um CAR. Só que ele também fez, e nesse dia ele não distinguiu se você estava devendo por processos históricos ou porque você fez fora da lei. E essa lei, então, a nova lei florestal, seguiu o mesmo critério. Então, é 22 de julho de 2008, certo? Porque aquele CAR passou a valer, quem tivesse inscrito lá estava valendo. Por isso que eles fizeram esse corte. Toda data de corte tem algo de meio burro, né? 18 anos. Se um moleque mata alguém com 17 anos e 11 meses, ele vai para a Fundação Casa. Se tem 18 anos e um dia, ele vai para a prisão, né? Então, cortes. Eu posso aprender a dirigir com 18 anos, não posso com 17 e 11 meses. Corte. Corte burro. É corte. Então, tem esse corte. Quem, no dia 22 de julho de 2008,
estava ocupando uma área que devia ser APP ou reserva legal, vai poder se regularizar. Nesta regularização, por exemplo, eu tenho que recompor, e só para recomposição, APP e reserva legal se juntam nos tais 20%, desde que eu me inscreva no CAR. Se eu não me inscrever no CAR e estou devendo, acabou juntar APP e reserva legal. Você vai ter que recompor todas as APPs e todas a área de reserva legal, não juntam. Então o CAR é um instrumento de regularização, mas ele tem prazo. Se até o final do prazo dele você não se inscreveu, cara, acho bom você não está devendo nada, porque se tiver, está fodido. Esse é o primeiro. Se você não se inscrever no CAR e estiver devendo, daqui 5 anos, que agora são 4, você não pega crédito agrícola. É a primeira vez, nunca antes na história deste país, se vinculou qualquer cumprimento ambiental ao crédito agrícola. É a primeira vez. Isso foi uma puta briga. Essa foi uma puta briga. Que tem que dar a mão uma palmatória. Dona Dilma Rousseff chamou os caras e falou assim: vamos, é para valer ou não é para valer? E ficou o negócio, como quem disse, vocês vão cumprir ou não vão cumprir? E ficou que eles queriam tirar, uma parte queria tirar essa questão do crédito agrícola. Agora eles estão casados. Antes era casado licenciamento, né? Você vai pegar um dinheiro no BNDES, o BNDES pede o licenciamento. Agora você vai apresentar um CAR. Parte do seu licenciamento é o CAR. Mas o crédito agrícola, custeio, está vinculado a quem? Ao cumprimento legal. Qual é o primeiro passo do cumprimento legal? O CAR. Então o CAR tem uma vida própria dentro da propriedade, que vai ajudar na gestão do todo e que se torna um documento que facilita o licenciamento e condiciona o financiamento. Quem não fizer o CAR está fodido. Fodido. E mal pago, porque não vai ter crédito. Realmente é mal pago. Então, vamos ver um negocinho do CAR aqui. Vamos ver aqui. Eu já vi, ele vive desamarrando, não é aí. Observe a sessão espírita, é uma coisa rápida, principalmente a hora que eu achar. Windows Explorer. Isso é parte de um material. A FIA, Fundação, Instituto, não sei do que, Administração, tem um núcleo de educação à distância. E a secretaria pediu a eles o preparo de um material para ajudar as pessoas a fazerem CAR. Eles são super bons, eles têm uns negocinhos, tudo meio maluco lá, um monte de instrumentos mesmo, mas eles não sabem preencher um CAR. Então o que eu fiz? Eu preenchi um CAR para eles verem. Não sei o que significa descartar, tomara que não seja algo muito... Deixa eu tirar o som. Eu não sei usar isso aqui direito, viu, gente? Então, deixa eu ver se está aparecendo uma coisa. Ah, gente, tá vendo? Tá ali, ó. Mentira. Tá rodando. Bom, aí o povo vai dormir. Espera aí que eu vou aprender a... Agora vai aqui. Isso é um CAR. Tá sem som nem nada, não se preocupe. Mostrando as atas, você dá informação sobre a propriedade, depois sobre o domínio, depois as declarações em que você diz se você é agricultura familiar, se você usa para lazer, se você quer disponibilizar áreas suas para compensação. Isso é um dos bons instrumentos do CAR. É o seguinte, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, tem uma coisa muito legal na lei, que quem começou foi São Paulo. Eu sou uma pessoa que tem um monte de floresta, mas eu quero ter mais. Se eu aprovar um projeto de recuperação, já serve um projeto aprovado para compensar de alguém, o que favorece as pessoas que queiram ter floresta. E um bom projeto de restauração aprovado já entra como compensação. Eu fiz a minha parte
E ainda tem um pouco. Então, Puta Monte de Floresta aqui perto, eu vou fazer uma restauração mais baratinha. Eu aprovo no órgão ambiental e o projeto de restauração já pode entrar na conta da compensação. Muito bem. E tem mais. Se você tem uma área de APP que você não é obrigado a recompor, mas você quer recompor, então vamos lá. Isso é importante saber, mas sendo PRA. O tamanho das APPs não mudaram muito. O tamanho não mudou muito. Mas do que é APP, conforme o tamanho do imóvel, a faixa de recomposição obrigatória é menor do que APP. Vamos escrever isso aqui melhor. Quando essa sessão espírita vai rolando lá, já chega no que a gente quer. Eu tenho um riacho aqui. De quanto é APP? 30 metros. 30 para lá, 30 para cá, 50. Continua sendo. Mas, se eu já estiver usando isso aqui, uso consolidado, ou seja, se eu tinha isso em uso para agropecuária e benfeitorias associadas, cerca, galpão, escambau, então eu sou candidata a continuar usando. Então são duas coisas. Isso eu uso consolidado. Eu posso continuar usando parte dessa APP desde que eu tenha conservação de água e solo. Essas pastagens fodidas que vocês estão vendo aí, não vai poder continuar. Ou o cara faz conservação do solo, ou faz recomposição de floresta. Bom, conforme o tamanho da propriedade, vai variar a largura da recomposição obrigatória. Varia de 5 até 30. Aqui é para quem tem mais de 10 módulos fiscais. Para quem tem mais de 10 módulos fiscais de tamanho de propriedade, o que é que vai acontecer? Ele vai recuperar 30 metros de APP, tá? E tem gente que vai recuperar 5, 8, 15, 20. Vamos supor que eu seja essa pessoa aqui e que eu queira recuperar isso aqui também. Eu vou no meu carro em São Paulo e coloco que eu quero disponibilizar minha área para projetos de compensação. Ou seja, paulistano. Quem é paulistano aqui? Olha lá, olha, paulistano. Paulistano, o que paulistano faz? Vai para as baladas e depois resolve neutralizar o carbono da balada. Você já viu que eles adoram fazer isso? Este evento é carbono neutro. Aí eles fazem umas putas de umas contas complicadas lá, que é muito mais campanha. Isso é importante saber. Se você for entrar lá, como é que eles chegaram nas árvores, não guarda qualquer relação com uma verdade científica e não tem que guardar campanha. É só para ligar você e sua atividade que tem emissão de carbono. E aí, para cada ingresso vendido, eles vão doar uma árvore. Bom, gente, mas você imagina o organizador do Lollapalooza, que não deve saber o que é um pé de café, se vendo com 2.000 árvores a plantar na mão. Aí ele fala, puta que eu pariu, né? Ou ele faz assim, 15.000 bonsais, vai lá na Liberdade, ou ele tenta achar uma propriedade rural em que a pessoa esteja disposta a ter a cobertura florestal. E esse banco de dados vai servir para isso. Então você diz assim, você quer disponibilizar a área sua? Quero. Posso dar o e-mail, seus contatos? Pode. Aí o cara dá logo para você e fala assim, olha, eu fiz um acordo aqui com a Coca-Cola e a Coca-Cola está em Jaguariúna. Tem propriedade em Jaguariúna? Aí o cara vai, tem, liga lá, entendeu? Vai ficar fácil. Atenção, PCJ, fique esperto. Faz que todas as compensações tem que ser no PCJ, nas subbacias, que aí vai entrando. Tem um monte de dinheiro. Hã? Isso, porque tem esse cadastro, entendeu? Vocês podem priorizar.
Então, tem um monte de gente disposta a plantar, mas eles não têm a lógica espacial, a lógica de paisagem nem de biodiversidade. Eu vou pôr um pouquinho mais para frente. Mapa. Como é que o CAR funciona? Se você tiver mapa digital, você vai importar os dados. Ele aceita shader. Você só tem que preparar. Nascente tem que ser um layer, curso d'água um layer, outros corpos d'água um layer, uso restrito um layer, perímetro um layer, mas você importa tudo. Você zipa e vai importando. E se eu não tenho mapa, eu só tenho no papel, você vai lá e desenha em cima da imagem. Que eu agora vou mostrar a imagem, que eu quero ver se você... Como é que faz para isso aqui para frente? Vamos ver. Aqui. Vamos ver aqui. É difícil de aparecer. Dá para ver a mãe. Sítio do meu cunhado. Rio Claro. Aqui, ó. Esse é o sítio do meu cunhado. Essa é a resolução da fotografia. Entendeu? Uma pessoa que conhece bem a área vai lá e... Certo? Se tivesse... Olha lá, um momento, sessão espírita. Vai marcar assim. Ai, Zezé, eu fiz meu CAR e na minha matrícula diz que tem 22.987,772,2 hectares e quando eu fiz o CAR deu 1 hectare de diferença. Isso não é problema para o CAR. O CAR não está preocupado. Ele está preocupado com o seguinte: você está falando que esse pedaço é seu? Eu quero que você cumpra o horário, a lei aí dentro. Depois, mais para frente, na hora que você fizer a retificação da área, a gente pensa nisso. Mas por enquanto isso não é impedimento. Mas vai ter lá a área declarada, que você sabe, e a área calculada. Tá aí. Agora vem uma parte que eu gosto muito, que é a parte que ele demora um monte para processar o dado. Não. Ele vai perguntar curso dado. Eu quero que vocês vejam que ele gera um app. Ele gera um app sozinho. Vamos ver lá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar do CAR. Está quase na hora, né? Cadê o cara de pessoa que controla o tempo? Não tem a pessoa que controla o tempo. Quanto falta? Fiz contar do dia que eu fui mentir. Não, eu quero só chegar nesse... Eu quero que vocês vejam isso. Alguns conceitos importantes na nova lei, enquanto ele vai fazendo aí. Imóvel. Não é mais matrícula. Imóvel. Se você tem 3 propriedades grudadas uma na outra, você tem um imóvel. Os cartórios estão pedindo por matrícula. Se isso acontecer com vocês, vocês vão fazer o seguinte: por favor, coloque isso por escrito. Porque, gente, sem nada por escrito, a gente não consegue contestar. Entendeu? Faz por escrito. Pede para fazer por escrito. Não tem mais que averbar reserva legal em cartório. Basta o CAR. O CAR já está valendo. Tem um promotor louco em Assis dizendo que essa nova lei não existe. Chama os proprietários lá e fala assim: vocês vão ter que fazer todos os APPs mais a reserva legal. Não tem, não tem. Por isso que eu vou virar a velha da charrete nessa hora, porque era para falar, vou chamar a velha da charrete. Olha a resolução da foto. Vocês estão vendo? Gente, você acha que dá para mentir num negócio desse? Não dá, não dá. Nem o maluco não mente. Nem ficha suja mente num negócio desse. Então, imóvel, uso consolidado, APP, que continuar sendo usada, não deixa de ser APP. Por favor, não esqueçam isso. A APP, que continuar sendo usada, não deixa de ser APP. Meu cunhado é candidato a continuar usando isso aqui. Se bem que tem umas bostas numerosão aqui, mas porque não tem. Isso aqui não deixa de ser APP.
Se ele resolver fazer um extrato, um galpão aqui, tem que pedir licença. APP com continuidade de uso, agro, silvo, pastoril, tarará, não deixa de ser APP. Como o movimento ambientalista falava assim, não pode uma APP de 15 metros, eles estavam tentando dizer, não pode uma APP recompor só 15 metros, mas não dá para falar isso no Jornal Nacional que eles te cortam. Então você, não dá, APP de 5 metros, não tem APP de 5 metros, tem APP de 30 com recomposição mínima obrigatória de 5, os outros 25 são APP, entendeu? Pequena propriedade, só, antes da pequena propriedade, só APP recomposta, ou com vegetação nativa, em recomposição, ou com projeto aprovado, entra nos 20%. Esse pedaço aqui, ó, não entra nos 20%. Esse aqui entra, este não entra. Só APP recomposta, só APP que já tem vegetação nativa, que está em recomposição, ou que você fez um projeto no PRA, entra nos 20%. O resto não é. Pequena propriedade. O que ele tiver de vegetação nativa é a reserva legal dele. Não importa se é 1, 2, 3, 4 ou 10%. Certo? Não importa. E se ele fizer, é o bisteca aí. Bisteca aí. As pessoas levam um susto com esse negócio. Eu levei um susto também. Eu sou mais ou menos uma das pessoas que argumentou muito fortemente para adotar os módulos fiscais e que 4 módulos fosse um corte, mas quando eu vi que a lei veio assim, quem tem até 4 módulos não precisa recompor reserva legal, tem que recompor a APP mínima, eu levei um susto, mas depois eu falei, tá certo, e vou dizer por quê. A gente, eu conto para todo mundo, meus amigos do movimento ambientalista não chamavam nem para Facebook nessa época. LinkedIn, então nem pensar, né? Se tivesse era capaz de tirar, né? Porque Facebook ainda é avisado, né? Mas LinkedIn, que é profissional, já pensou? Mas depois um livro organizado pelo Paulo Afonso, pelo Edson Milaré, tem alguém em Milaré aí hoje, né? Organizado pelo Edson Milaré, o cara que tratou desse assunto falou assim, embora fosse polêmico, a decisão foi acertada. Aí eu comecei a solicitação de amizade, e naquele momento eu fui absolvida. Mas vou dizer por quê. Já tá bom de ver isso aqui, né? Vocês já viram, né? Olha lá. Os APP, piscina não gera APP, canal d'água artificial não gera APP, buraco para jogar não gera APP, só os cursos d'água naturais. E as barragens, os reservatórios, a lógica da lei foi a seguinte: se você for fazer um carro e a propriedade estiver na beira do reservatório, você liga lá e fala assim, nesse seu reservatório, qual é o tamanho da APP? Nós temos 3 regras para os reservatórios. Os reservatórios feitos de 2000 para frente, quem fez o reservatório desapropriou a área a ser inundada e mais a APP. Quem fez reservatório pós 78 no Brasil, em São Paulo, 81 no Brasil, já tinha o licenciamento. Então o licenciamento é que diz quanto é. E quem fez antes, a lei diz o seguinte, a faixa obrigatória é de até a faixa de desapropriação. Ou seja, o que essa lei disse é o seguinte, não nos parece certo que alguém faça um puta reservatório, que ele ganhe dinheiro e a conta da restauração vá para o proprietário, entendeu? Então, no entorno dos reservatórios da ES Tietê, pode ter reservatórios que é 100 metros, se o licenciamento assim diz, 30 metros, se o licenciamento assim diz, ou até a faixa de desapropriação, que pode ser 5, 10, 15, 20, 30. E aí, agora vamos sacanear eles. Se aquela conversa de que as matas ciliares são muito importantes, porque
preservam o reservatório. Se isso for o valor para a AES Tietê, ela vai fazer algum tipo de parceria com os proprietários. Se era valor porque a conta maior, quem pagava era o proprietário, nós vamos descobrir. Essa lei vai me fazer perceber quem faz gestão ambiental e quem fazia gentileza com o boné dos outros. Estou de olho em vocês e nas empresas florestais. Nós temos para cada hectare de eucalipto não sei quanto. Eu falei, não, se vocês falam isso nas propagandas, então vocês não vão mudar esse percentual porque a lei mudou, né? É isso que eu estou esperando para ver. Quem faz gestão ambiental, de quem faz cumprimento legal e depois vê o que o cumprimento legal faz e fica falando que você está fazendo outra coisa. Enfim, não é por nada não. Vocês pensam que vocês não estão fodidos, mas vocês estão. Como São Paulo renova a licença, esse assunto vai ser discutido a cada licenciamento, né? A cada renovação, né? Em alguns casos, me parece que 100 pode ser muito complicado em alguns pedaços, mas nunca menos do que 30, porque aí também não tem muito sentido técnico, tá? Bom, APP não deixa de ser APP, reserva legal. Aquelas propriedades que tiverem que recompor reserva legal, a recomposição... Ah, não, eu ia falar os 4 módulos. O que eu ia falar dos 4 módulos? Se você pegar a distribuição fundiária do Estado de São Paulo, eu não vou nem mostrar aqui, mas vou falar... 23% da área do Estado de São Paulo, 23% da área, portanto, 23% da área do Estado de São Paulo tem até 4 módulos, 23% da área, e isso significa 70% dos proprietários. De 300 mil, 200 mil tem até 4 módulos. Então, em termos de procedimento, se eu deixar essa turma meio de lado, facilita a minha vida. 20% dos proprietários, 8% das propriedades do Estado de São Paulo ocupam 20% do território do Estado de São Paulo. É com essa turma. Agora, você imagina fazer a reserva legal de propriedades, se a gente chutar que o módulo fiscal médio é 15 hectares, então os 4 módulos, 4 vezes 5, 20, 60. 20% de 60, 12. Então a gente faria 200 mil propriedades fazerem um esforço por causa de pequenos fragmentos de 12 hectares. Esse esforço, tanto deles quanto do Estado, em gerenciar 210 mil, ficaria prejudicado. São 1.000 os proprietários do Estado de São Paulo que tem mais do que 1.000 hectares. 1.000, eu faço 5 reuniões nessa sala aqui. Em 5 reuniões, eu ponho 30% da área do Estado de São Paulo. É com essa turma que a gente tem que conversar. É com essa turma que a gente fala assim, não quero aí, eu quero mais para cá. Você quer compensar? Eu quero que você compense ali. Então, quando você pensa na propriedade individual, essa regra assusta. Quando você pensa na execução e no efeito, essa regra não assusta, pelo menos a mim, né? Mas tudo é possível. Bom, então acabou meu tempo e agora vocês não vão fazer pergunta, nós vamos tomar lanche. Muitíssimo obrigado.